Dando sequência à nossa programação, para finalizar esse primeiro painel, convidamos o Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, foi aprovado para o cargo de promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais no ano de 2001, exerceu suas atribuições nas comarcas de São João Evangelista, Piranga e João Molevade. Foi coordenador das promotorias ambientais das subbacias dos Rios das Velhas e Paropeba, entre 2005 e 2006. Atualmente, é coordenador-geral das promotorias de defesa do patrimônio histórico, artístico e turístico do Estado de Minas Gerais. É especialista em Direito Ambiental pela Universidade Gama Filho e doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, Buenos Aires, Argentina. Secretário-geral da Embrapa, Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente, e autor do livro Tutela do Patrimônio Cultural Brasileiro, da editora Del Rey, Belo Horizonte, 2006. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer pela gentileza do convite, especialmente nas pessoas da USL e do Renato Siminelli, e registrar aqui minha alegria também de ver o professor Otávio Elísio. Nós já temos uma amizade praticamente histórica, né, doutor Otávio? Espero que não geológica, durante um bom tempo, pelo menos, mas é realmente uma satisfação estar aqui no meio de tantos amigos, tantos conhecidos, para discutir um tema que eu acho que é de extrema atualidade e relevância para a proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural em Minas Gerais, que é essa criação do geoparque, a pretensa criação do geoparque no quadrilátero ferrífero. Trata-se, sem dúvida alguma, de um dos instrumentos de vanguarda no que diz respeito à promoção do patrimônio cultural, turístico e ambiental, e a gente fica muito satisfeito de ver essa iniciativa em Minas Gerais. Mas gostaria de iniciar minha fala já com uma insubordinação, porque o tema que me foi colocado pela Úrsula e pelo Renato foi compatibilidade jurídica entre geoparque e mineração. Eu achei que isso ficaria melhor como uma conclusão da minha palestra e não como a colocação inicial. Então, eu vou chegar a essa conclusão, por óbvio, que há compatibilidade plena, e eu não poderia chegar a outra conclusão senão a essa, porque o geoparque tem especificidades que realmente permitem isso. As mineradoras não precisam ficar com medo, não vai criar restrição nenhuma, pelo contrário, só agrega valor. Mas eu preferi intitular a minha fala de consequências jurídicas da criação do geoparque, exatamente para a gente fazer um raciocínio lógico do que significa um geoparque e por que se pode ou não se pode desenvolver determinadas atividades, sejam elas minerárias ou não. Então, próximo, por gentileza. O que é um geoparque? Fica extremamente fácil depois da explicação de todos que me antecederam. O geoparque, em síntese, é uma grande área, que ela tem que ser delimitada, onde existem vários sítios geológicos, paleontológicos de grande valor cultural, e a administração desse patrimônio como um todo fica sujeita a regras específicas que são estabelecidas num consenso entre poder público, sociedade, empresariado e também o setor acadêmico. Então, não se trata, a princípio, de uma unidade de conservação clássica como poderíamos imaginar. Próximo. Nós temos aí, só para ilustrar uma delimitação aproximada do que é o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Todos sabemos que é um dos maiores distritos minerários do Brasil e do mundo. Lógico que seria uma inconsequência fazer aqui a proposta de se engessar isso sob o ponto de vista de extração minerária. O objetivo do geoparque não é esse, é exatamente alcançar um ponto de equilíbrio, de excelência na relação entre o desenvolvimento efetivamente sustentável, que é aquele que busca legitimamente um interesse econômico e empresarial, mas, obviamente, respeita outros valores, como os ambientais e os culturais. Próximo, por gentileza. Como é instituído um geoparque? O geoparque não é instituído como a gente fala geoparque, a gente imediatamente associa. Será que é um parque municipal, um parque estadual, um parque nacional, ou mais ainda, um parque internacional? Seria essa unidade de conservação clássica? Não é isso. O geoparque ele é instituído à necessidade, primeiro, de que a demanda parta da própria sociedade e do poder público de maneira organizada, e isso vai ser submetido, vai passar por um processo extenso, que eu não vou detalhar, isso vai ser objeto de exposição posterior, e a partir do momento que ele preenche determinados requisitos, ele é reconhecido oficialmente pela Unesco
através de uma carta oficial de reconhecimento. Ou seja, não existe um decreto internacional, uma lei internacional, uma convenção. Há um reconhecimento oficial da Unesco a respeito daquela área que ela preenche os requisitos para um geoparque, e a partir de então, esse geoparque pode se valer, pode associar o nome da Unesco à designação do geoparque, e pode fazer o uso também daquela famosa logomarca que o objetivo é exatamente padronizar esse nível de excelência na proteção e promoção dos valores ambientais, geológicos e culturais em âmbito mundial. Próximo. Então, aí em cima, a logomarca do Geoparque do Araripe, que eu já morria de vontade de conhecer, e agora eu já vou marcar para os próximos meses minha visita. Realmente, vocês estão de parabéns pelo trabalho que estão fazendo. E embaixo, a logomarca da Unesco e a logomarca, né, da Rede Internacional de Geoparques, que procurei saber qual a origem, conversei com o professor Bernardo, não soube me dizer qual a origem, mas até que me prove o contrário, esse é o caminho dos escravos em Diamantina. Parece muito. Então, o Geoparque nasceu em Minas Gerais. Vamos adiante. Aposto que o Eberhard gostou muito, né? Quais os objetivos de um geoparque? Muito sinteticamente, os objetivos são muito parecidos com os das unidades de conservação, que é exatamente você preservar o patrimônio, ter atividade de educação ambiental, incentivar e facilitar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à ciência da terra, estimular a geração de emprego e renda, ou seja, ter benefícios para aquela sociedade que está abrangida pelo geoparque, incentivar a criação de políticas de desenvolvimento sustentável e, acima de tudo, dar maior visibilidade internacional à região. Isso é fundamental. A área que é reconhecida como geoparque, que tem a chancela da Unesco, é uma área que se projeta internacionalmente. O próximo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de logomarcas de geoturismo e de geoparques em diversas partes do mundo, ou seja, uma coisa que funciona. É uma coisa que funciona. O exemplo do Araripe é o nosso exemplo nacional aqui. A gente vê que beleza na integração da sociedade com a produção das réplicas de fósseis, evitando esse contrabando criminoso. Por sinal, na semana passada nós tivemos 150 peças, inclusive do Araripe, apreendidas em Ouro Preto, infelizmente. Mas a gente percebe que esse envolvimento é fundamental e eu acho que é um caminho a ser seguido. Próximo. Então vamos lá. O geoparque é uma unidade de conservação? A unidade de conservação no Brasil, as unidades de conservação, elas são regulamentadas pela Lei 9985, que é a lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E lá tem a previsão, área de proteção ambiental, parque nacional, monumento natural, RPPN, enfim, um sem número de categorias e modalidades. O geoparque se enquadraria ali, numa daquelas modalidades? Não, não se enquadra. Geoparque não é unidade de conservação. Por quê? A unidade de conservação, por definição da própria Lei 9985, é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo áreas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Poder público. A Unesco não é poder público. A Unesco é um órgão internacional que tem por objetivo chancelar iniciativas de ações que são tomadas dentro do princípio da autodeterminação dos povos e dentro da soberania. Então, na verdade, um reconhecimento externo de algo que o próprio país já produziu. Por isso, a instituição, o reconhecimento como um geoparque, não é considerado uma unidade de conservação. Logo, com a instituição de um geoparque, não há um enregimento, não se torna mais rígido o regime jurídico daquela área. Por quê? Esse ato não pode criar restrições. Um ato praticado por um organismo internacional não pode criar restrições ao nosso país, que obviamente se encontra óbice na nossa Constituição Federal. O Brasil, e a maior parte dos países do mundo, tem esses atributos da autodeterminação e da soberania. Então a gente não pode, um órgão internacional, dizer o que nós vamos fazer ou não fazer em termos de proteção ao patrimônio cultural. Então, por isso, os geoparques não se confundem com as unidades de conservação, principalmente com os parques, apesar da semelhança de nome. Próximo. A área do geoparque fica tombada em nível internacional, foi dito aqui da Convenção pela Proteção do Patrimônio da Humanidade, foi mencionada. Será que fica tombada em nível internacional? Em Minas Gerais é fácil a gente falar, né, de tombamento em nível internacional. Quem pode me citar duas cidades tombadas pela Unesco em Minas Gerais? Todo mundo errou. Não existe nenhuma cidade tombada pela Unesco em Minas Gerais. Essas cidades, isso é importante a gente fazer esse raciocínio, exatamente para a gente alcançar quais as consequências jurídicas de um ato
praticado pela Unesco. O que há pela Unesco é o reconhecimento dessas cidades, no caso a cidade de Ouro Preto e o Centro Histórico de Diamantina, como patrimônio cultural da humanidade. Agora, esse ato não implica em restrição. Se tivesse só o ato da Unesco, qualquer um poderia chegar e derrubar todas as casas, porque aquilo não é tombamento. O que assegura o tombamento é o ato praticado pelo IFAM naquelas cidades, às vezes pelo IEF e pelo município. Isso sim é tombamento. Então não existe tombamento internacional. O tombamento, assim como a instituição de uma unidade de conservação, é um ato de soberania dos poderes. No caso do Brasil, nos 3 níveis: União, Estados e município. Então nós não temos, na verdade, cidades tombadas, nós temos cidades reconhecidas como patrimônio cultural da humanidade. E eu fiz esse exercício exatamente para a gente perceber que a questão do geoparque é extremamente parecido com isso. O geoparque, por si só, ele não implicaria em restrição nenhuma. O que vai implicar em restrição são aqueles instrumentos que o país já utiliza, que o Estado já utiliza e que o município já utiliza. Nós vamos chegar lá. O próximo, por favor. Então, a criação de um geoparque implica num reconhecimento internacional sobre a relevância daquele bem. E isso tem uma consequência não jurídica, mas política extremamente forte. Todo mundo se recorda de que há cerca de 5 anos atrás, Ouro Preto correu o risco de perder o título de patrimônio da humanidade. Quando do incêndio do Hotel Pilão, que os hidrantes não funcionaram, aí logo em seguida um caminhão destrói o chafariz da Igreja do Pilar, todo mundo se recorda disso. Veio o pessoal, a equipe da Unesco aqui para fazer a avaliação, e o município, o Estado, a própria União, teve que assumir uma série de compromissos para melhorar a situação do trânsito, do combate a incêndios, sob pena de Ouro Preto perder o título. E aquilo seria terrível, porque as consequências, principalmente para o turismo, para a projeção internacional da cidade, seriam um caos, né? Então tem essa força política, essa força de chancela internacional. O próximo. Então vamos lá, qual que é a natureza jurídica no geoparque, né? A própria Unesco, isso eu busquei no site da Unesco, diz que o geoparque não é especificamente uma nova categoria de área protegida, ou seja, não está criando nada de novo. É o governo do país onde o geoparque está situado que decide sobre o nível e as medidas de proteção de certos sítios ou afloramentos geológicos. Os sítios permanecem sob a jurisdição do país no qual o geoparque está situado, e é da responsabilidade do país decidir como proteger determinados sítios ou áreas, conforme legislação nacional e regulações internas. O reconhecimento como geoparque pela Unesco implica, isso é o mais importante, uma chancela internacional sobre a relevância do patrimônio existente na área e não interfere na soberania e no princípio de autodeterminação, porque apenas referenda e reforça os instrumentos de proteção já consagrados em nível nacional. Então aqui a gente chega na essência do que é o geoparque. O próximo. Então vocês podem pensar, mas então o geoparque não protege nada? O geoparque protege sim, mas não protege pela própria força da instituição do geoparque, porque é requisito para o reconhecimento como geoparque da existência prévia desses instrumentos de proteção. Então, um dos critérios analisados pela Unesco para o reconhecimento como geoparque, e eu estudei detalhadamente todos os itens que precisam ser preenchidos, é exatamente a proibição de destruição e remoção de partes da herança geológica. Então, se não houver a previsão em determinados locais dessa proibição, não é reconhecido como geoparque. Agora, veja bem, o próprio texto da Unesco diz partes da herança geológica. Não se pretende, obviamente, imobilizar, engessar toda a área, não é isso. Mas alguns sítios que são extremamente relevantes, que são demonstrativos de uma herança geológica extremamente relevante, que tem características próprias, esses sim devem ser conservados e perpetuados para as gerações futuras, mas não a área como um todo. Por isso eu digo que a proibição objetiva a preservação somente de elementos representativos fundamentais, e não da área como um todo. O Geoparque do Araripe, como disse o professor Alexandre, no Nordeste brasileiro, ele é formado por uma rede de 9 parques, né, que foram reconhecidos pelo governo estadual, e são 9 parques numa área, né, muito maior. Então, naquelas áreas especificamente, você não vai poder desenvolver atividades incompatíveis com a preservação da herança geológica, mas em todas as outras você vai poder sem problema algum. Os instrumentos que asseguram a proibição de se destruir e retirar partes da herança geológica devem ser indicados quando da proposta da criação do geoparque. Ou seja, a incidência da proteção deverá preceder a criação do geoparque, ou pelo menos ser concomitante, de forma que a Unesco possa visualizar que já existem áreas relevantes e que vão ser protegidas. E exemplos, né, que nós já temos aqui de diversas áreas, eu conversava com a Úrsula no início,
identificou, me parece que 15 ou 16 áreas que já teriam essas características, e aqui só algumas, eu vou falar mais detalhadamente daqui a pouco, já no encerramento. Próximo. Não poderia deixar de falar isso, como é parecido o reconhecimento de um geoparque pela Unesco com o reconhecimento da reserva da biosfera. São institutos extremamente parecidos, só que a reserva da biosfera mais voltada para o aspecto do patrimônio natural. Nós temos no Brasil a reserva da biosfera da Mata Atlântica, em Minas Gerais nós temos uma recentemente, que é da Serra do Espinhaço, e a da Serra do Espinhaço, por exemplo, é formada por 11 unidades de conservação que estão integradas. Ou seja, tem muita gente que fala, mas tem mineração na reserva da biosfera, isso não pode. Fala, não pode dentro daquelas áreas, dentro da reserva da biosfera, que estão especialmente protegidas. Agora, de forma genérica, a instituição da reserva da biosfera não cria restrição nenhuma para qualquer tipo de atividade. Agora, se estiver mexendo lá dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó, das Sempre Vivas, do Itacolomi, que fazem parte dessa rede da reserva da biosfera, aí sim há restrição. Então, é importante a gente visualizar e entender qual é o instituto da reserva da biosfera e do geoparque, que é chamado reserva da geosfera. Próximo. Então, é uma área protegida. Próximo. Nós temos aí o Pico do Itacolomi, por exemplo, que é um referencial histórico para a própria criação, pelo surgimento de Minas Gerais, e já está protegido por um parque estadual, aliás, com uma infraestrutura excelente. Então, eu acho que é um sério candidato, a Úrsula com certeza vai falar disso mais tarde, a integrar o geoparque do quadrilátero ferrífero. Há novas restrições? Não há nenhuma. As restrições são as que já existem lá do próprio parque. Então, obviamente, ninguém vai querer plantar eucalipto dentro do parque, extrair minério de ferro dentro do parque. Isso já não pode, ou seja, o geoparque não vai agregar restrição nenhuma. Próximo. Serra do Caraça, que é uma RPPN, então também é uma área já protegida, que está inserida nos limites do quadrilátero ferrífero, e é potencialmente um dos sítios. Próximo. A Serra da Piedade, que além de ser um monumento natural, ela tem tombamento em âmbito federal, estadual e municipal, então é também um sítio de grande relevância, que eu entendo que deveria estar integrando também. E vejam bem, todos já com uma infraestrutura bastante razoável, instituído por ato do poder público já há bastante tempo. Nós, nesse ponto, estaremos numa situação mais favorável, que é do Ceará, que teve que instituir e dotar de infraestrutura uma série desses sítios com relevância. Nós, em Minas Gerais, especialmente no quadrilátero ferrífero, já temos vários sítios com essas características. Obviamente, vai demandar uma sinalização adequada e roteiros adequados, mas já tem alguma coisa começada. O próximo. Então, a nossa conclusão: o reconhecimento de um geoparque pela Unesco, por si só, não tem o condão de criar qualquer tipo de restrição ao desenvolvimento de atividades econômicas. As restrições aplicadas aos sítios geológicos, merecedores de proteção, serão somente aquelas definidas pelo governo brasileiro, tais como a instituição de unidade de conservação e o tombamento. As atividades minerárias, por exemplo, são compatíveis com as áreas localizadas nos limites do geoparque e que não sejam objeto de especial proteção. Eu gostaria de encerrar com uma constatação própria. Eu fico muito feliz de Minas Gerais, a gente já está chegando a esse ponto de entendimento do que é patrimônio cultural. Eu, quando há quase 3 anos atrás, estava terminando de escrever meu livro sobre a tutela do patrimônio cultural brasileiro, os capítulos que eu tive maior dificuldade para dar um tratamento jurídico foi exatamente o tratamento dos sítios paleontológicos e dos sítios espeleológicos. Por quê? Ainda está arraigada na comunidade acadêmica brasileira, sobretudo, a ideia de que patrimônio cultural é só aquilo que foi alterado pelas mãos do homem. Ou seja, como bem destacou aqui no início o primeiro palestrante, se nós não tivermos a herança geológica, nós não temos a própria vida humana. Então, entender o patrimônio cultural somente a partir do homem é uma visão antropocêntrica extremamente restrita. Então, eu entendo, sim, que os fósseis e o patrimônio espeleológico fazem parte desse patrimônio cultural, e a criação desse geoparque vem exatamente mostrar que Minas Gerais está aberto para esses novos conceitos, está na vanguarda da proteção do patrimônio cultural no mundo. E, para encerrar, próximo, com esse trecho: assim como uma árvore guarda a memória do seu crescimento, da sua vida no seu tronco, também a terra conserva a memória do seu passado, registrada na profundidade da superfície, nas rochas, nos fósseis, nas paisagens. Registro esse que pode ser lido e traduzido.
O passado da Terra não é menos importante que o passado dos seres humanos. Chegou o tempo de aprendermos a protegê-lo, e protegendo aprenderemos a conhecer o passado da Terra. Esse livro escrito antes do nosso advento e que é o patrimônio geológico. Essa é a Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra. Próximo, por gentileza. Eu agradeço pela oportunidade, deixo aí os meus contatos, meu e-mail, meu telefone e registro. Eu não sei se terei oportunidade de estar aqui ao final do evento, mas a inteira adesão da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico a essa iniciativa, os nossos parabéns, e aquilo que o Ministério Público puder fazer no âmbito da proteção do patrimônio cultural e turístico para colaborar com a instituição desse geoparque, vocês podem contar. Eu tenho, inclusive, autorização do nosso Procurador-Geral para estar falando em nome da instituição no que diz respeito à instituição do geoparque. Então, obrigado e parabéns pela iniciativa.